Eu dou aula de educação cristã e eu tenho falado sobre oração. E todo o tempo eu tenho falado com as crianças. Deus é aquele que cuida da nossa vida. E essa semana eu falei com as crianças sobre os atributos de Deus, né? As características que revelam quem Deus é. E eles falaram: tia, Deus é imutável? E eu expliquei o que era a palavra imutável. Ele falou: então, tia, naquela época da novela que teve dos 10 mandamentos, teve aquele negócio do Egito, não foi, tia? Foi. Engraçado, acontecia lá naquele povo do faraó, mas no povo de Deus não. Gente, é exatamente isso. Nós temos que crer que Deus é que está cuidando da nossa vida. A Bíblia diz que ainda que você faça tudo isso, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então nós precisamos crer, confiar, depender e obedecer o que o Senhor fala, amém? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem de pé para a gente levantar um clamor. É tempo de oportunidade. É tempo de você falar quem Deus é para o seu vizinho. Declarar a fé. Declarar que o Senhor, Ele é bom. Deus não é mau. Deus é bom. Deus não castiga. Deus corrige. Deus cuida da nossa vida. E Ele está no controle da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar nessa manhã, declarar as tuas grandezas, as tuas maravilhas, Senhor. Declarar que tu és um Deus bom. Senhor, obrigada, Senhor, porque tu estás no controle da nossa vida. Nós declaramos que a nossa casa está guardada por ti, que o sangue do Cordeiro está derramado, foi derramado e está marcado, não mais só no umbrais, mas está marcado no nosso coração. Nós temos o selo do Espírito Santo. Senhor, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, nós não seremos atingidos. Porque tua cobertura está sobre a nossa vida. A tua cobertura está sobre o teu povo. Nós declaramos, Senhor, nossas crianças guardadas, nossos professores, Senhor, uma declaração de fé. Nós declaramos que praga nenhuma chegará à casa do teu povo, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, essa manhã, Senhor, para o Senhor usar quem o Senhor quiser usar, da forma que o Senhor quiser fazer. Damos liberdade para o teu Espírito, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus fiel e justo e verdadeiro, e a tua palavra é a verdade, e nós cremos nela e descansamos nela, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar com um louvor que é um pouco antigo, mas diz respeito a mim e a você. Coloca, Alexandre, por favor. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor, porque você foi chamado. Você não recebeu um psil, você recebeu um chamado. A estrada é muito longa, vou continuar. Você não vai desistir. Mesmo em meio às lutas, eu não estou. Quem falou que você está sozinho? Aleluia. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Você está marcando uma geração. Aleluia. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um chamado. Declara isso. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Você não é descartável. Você é necessário para essa geração.
Você foi chamado com propósito. Vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho. E quantas, né? Mas o Senhor está sempre a me provar. O propósito é maior, gente. Não esquece, o propósito é maior. Quando o vento sopra contra mim, Os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Você tem o quê? tenho um chamado. Declara isso pro inferno ouvir. Você não vai desistir. O evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia. Há muito pra falar, Há muita coisa, hein? não há mais tempo pra olhar pra Aleluia. Sabe por quê? Você tem um chamado. jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Fala isso pro seu amigo aí do lado. Pergunta o nome dele. Declara o nome dele. Você tem um chamado. Amanda, você tem um chamado. Gisele, você tem um chamado. Márcio, você tem um chamado. Márcia, Alexandre, aleluia. Sayonara, Fernanda, Miriam, Luzia, cada um aqui tem um chamado. Naema, Luciene, aleluia, Rita, Ingrid. Gostaria de falar o nome de todos aqui, mas vocês têm um chamado. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar. Eu vou falar rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, mas eu quero deixar aqui, passar um pouquinho a visão, a missão e o objetivo, né, da KD Kids. Aqui temos a igreja. Vamos fazer o seguinte: 5 de julho. Olha para os seus irmãos lá da 5 de julho. Vamos lá, levanta a sua mão. 5 de julho. Quem é da 5 de julho pode se levantar. Isso. Amém. Gavião Peixoto. Amém. Duque de Caxias. Amém. Ainda nem inaugurou. Aleluia. Tijuca. Amém. Glória a Deus. Maricá, a gente não está tendo a KD Kids, né? Porque a igreja lá, o local onde fazia a reunião, fechou. Nós temos o culto e é na casa de uma irmã. Mas tem também Maricá. Maricá, eu já vejo grande obra naquele lugar, o número de crianças, e ali tem a igreja do Senhor, independente de ser a nossa, porque a igreja é do Senhor, é visão de reino. Então aquele lugar também está sendo abençoado em nome de Jesus. Amém? Esqueci que tem. Obrigada, viu? Eu quero falar primeiro que você é o bom perfume na vida dos outros. E quando eu falo na vida de outro, não é só na vida das nossas crianças aqui dentro da sala da KD Kids, né? Na vida de qualquer pessoa que você encontrar. E criança nós temos em todos os lugares, né? Na nossa família, vizinhos, na escola. Levando as nossas crianças na escola, a gente encontra com outras crianças, no supermercado, onde quer que a gente vá tem criança. Então você não pode esquecer que você é o bom perfume de Cristo na vida do outro. Opa, aqui. Para adiantar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu vou ler 2 Coríntios 2, 14 e 15. Quem quiser abrir. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim:
Mas se demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquele que fez, triunfou sobre nós, de modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos utiliza para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho com um bom perfume, com um perfume suave, para com Deus há cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós, um aroma tanto para os salvos como para os não salvos ao nosso redor. E é muito legal porque nesse tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão precisando desse teu perfume, o bom perfume de Cristo. As pessoas estão precisando ouvir da palavra que traz paz, alegria, que traz transformação, salvação, né? Que muda a vida da pessoa. Então você tem esse chamado para ministrar aos outros. Ah, pastora, mas eu não subo aqui no púlpito, na plataforma, para poder falar. Mas quem falou que isso aqui é o local mais eficaz para evangelizar? O local mais eficaz para evangelizar é onde nós estivermos. Você precisa abrir a sua boca para falar do amor de Cristo para todas as pessoas. E esse é o tempo. O inferno, ele está tão desesperado que ele está tentando paralisar a igreja, trazendo essas situações, né? Essas coisas para poder fechar até igrejas, sabe, gente? Mas a Bíblia diz que até aquilo que é para ser maldição na nossa vida se torna bênção, porque nós temos um Cristo, nós temos o Cristo que morreu por nós, e Ele transforma todas as coisas, e nós declaramos que esse vai ser um tempo de salvação, em nome de Jesus. Você nasceu com um propósito, com certeza. E diz assim, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu estou lendo na versão da NVI, tá? E o Senhor... Ele te criou com propósito. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Os teus dias, a tua história, o plano que Deus tem para mim e para você já foram escritos. Já está determinado por Deus. Agora a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo para seguir e fazer a vontade dEle. Para seguir e... Senhor, e aí, como vai ser? Né? Se preparar para isso. Às vezes, nós nos achamos incapazes, né, de fazer algo. Achamos que aquilo que Deus nos pede para fazer é além das nossas forças. E é mesmo, é verdade. Quem falou que Deus vai dar somente melzinho na chupeta? Até porque Ele quer que a gente saia realmente dessa fase da chupetinha, né? O Senhor, né, Rita? Aleluia, Rita! Fala, Deus! Né? O Senhor, não que a Rita seja chupetinha não, tá, gente? Eu vou explicar aqui, porque está sendo filmado ali, daqui a pouco fala, pastora Eloana falou que a Rita é chupetinha. De jeito nenhum. A Rita, ela está nos ajudando lá na Gavião Peixoto, com a coordenação, né? Então, assim, ela falou, pastor, eu não sei se eu consigo. Consegue sim, vai fundo, que Deus é contigo, né, Amélia? Né, Amélia? Nós, assim, não é diferente de vocês para mim. Para mim também, todos os dias é um desafio. Todos os dias a gente recebe desafios do Senhor. E não é diferente, não. Eu também fico com medo. Esse medo, né, o medo daí de viver apavorado, não. Tá? A perna treme mesmo. Porque é uma responsabilidade. Está liderando uma equipe tão grande, com tantas coisas que nós mulheres temos que fazer, né? Eu falo mulheres porque realmente mulher tem jornada tripla, né? Assim, marido, casa, filho,
trabalho e mais ministério, e aí, assim, realmente é corrido, sim. Mas quem falou que o Senhor nos chamou para fazer aquilo que seria para a gente ficar só sentadinho vendo a paisagem passar? A gente vê a paisagem passar, senta, levanta, corre, vai, faz. É assim mesmo. Né? Chupa cana, assovia, dá tchau para as crianças, fala com outra. É assim que Deus nos chama. Somente assim nós nos tornamos dependentes de Deus. E a gente acaba entendendo o que é não viver apoiado no nosso próprio entendimento, né? Mas saber que nós somos dependentes do Senhor. E como é bom depender dEle. Ontem à noite, eu lavando louça, eu sempre falo, eu gosto de lavar louça, que o Espírito Santo fala comigo, demais. Sempre tem louça para lavar, quando não tem eu arrumo. Mas, gente, é impressionante, é muito bom. E aí, eu lavando louça, o Espírito Santo falou para mim assim, Eloana, nós íamos fazer o workshop nas salas. Ia ser bem dinâmico, algo também muito legal. Mas o Espírito Santo falou para mim, não, vai ser lá no templo, lá no auditório. Porque você precisa deixar as pessoas à vontade. Talvez na sala, as pessoas não vão se sentir muito à vontade. Aí eu falei, eu já estava com o zap na mão, né? Vou passar mensagem para as meninas. Ele falou, não, você vai falar amanhã pessoalmente para as meninas que vão, para a equipe que vai dar o treinamento. Porque eu não vou dar treinamento, não. E aí eu falei, ok, Senhor. Aí cheguei hoje de manhã aqui, a equipe, eu falei, olha, não vai ser lá em cima, vai ser aqui embaixo. Aí teve uma pessoa que falou assim, meu Deus do céu, eu dormi tão bem. Eu falei, tá vendo por que o Espírito Santo falou que não era para eu falar ontem, que seria aqui? Porque a nossa perna treme mesmo. A gente fica nervosos, né? Quando vai fazer algo, porque a gente quer fazer tudo com muita excelência para o Senhor. E aí, olha só, se a gente não estiver atento a ouvir a voz do Espírito Santo, eu não sei, não dá. Não existe possibilidade, é só através do Espírito Santo mesmo. Em Jeremias 1:4, de 4 a 10, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias, olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profetas às nações. Mas eu disse... soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Você foi escolhido. Vai a quem o Senhor mandou você ir, faça aquilo que o Senhor mandou você fazer, porque Ele é contigo. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. A gente sim declara as coisas que a palavra de Deus diz, para destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. E a gente planta e a gente edifica, e a gente está colhendo. Amém? Aleluia. Só se você ainda não tinha entendido que a palavra de Deus, nessa época aqui, talvez você não tenha entendido o que Deus estava falando. Você já ouviu essa mensagem, já leu esse versículo, mas você não, ainda... Quando a gente está enamorando, né, o Senhor, está sendo conquistado, atraído pelo Senhor. Isso aconteceu comigo quando eu estava no mundo. Aonde eu ia, as pessoas falavam do amor de Deus para mim, e eu falava assim, nossa, ele fala tão bonito, é tão legal o que ele está falando. Poxa, mas eu não entendia nada. Só sentia uma alegria no meu coração. Mas essa palavra aí eu não entendia. E aí, sabe, o Senhor ele vai preparando. O Senhor vai cuidando. Mas num determinado tempo, chega aquele tempo
que você viu o Senhor e teve entendimento que você precisava de Deus. Foi assim comigo. Num determinado tempo eu entendi que eu precisava do Senhor. Então, gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a gente fica assim, né? Agora eu preciso de Deus. Eu recebi a Jesus e falei: eu preciso do Senhor. Eu estou entendendo isso. Então um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. E aí a gente abre o coração para o Senhor Jesus. E quando a gente abre o coração para Jesus, agora, por causa disso tudo, pessoas intercedendo por você e por mim, quando nós estávamos, estou tentando lembrar você da onde nós saímos, sim. A gente precisa ter esse entendimento, que nós saímos de um lugar de trevas, sabe? E nós não tínhamos entendimento quem Deus era. Aqui, eu comecei a entender que eu precisava de Deus. E isso aconteceu algum tempo atrás. Então, depois que eu entendi quem era Deus, quem eu era em Cristo, eu ouvi a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor. E Ele chamou, né? Ele falou: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por nós? E eu respondi, e você respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você lembra disso? A oração que você fez lá atrás, falando: Senhor, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Ah, Jesus. Ai, Senhor, obrigada, Jesus. É tão maravilhoso. Agora, nada pode te parar, porque você respondeu o chamado de Deus. Você respondeu. Só uma pessoa pode te parar. Você mesmo. Nem o inferno pode te parar. Só você pode decidir parar. Mas eu tenho certeza que se você estava aqui, veio para cá, com o coração às vezes um pouco triste, que a luta sim é grande. Quem falou que não seria? Mas o Senhor te trouxe aqui para falar: não desista. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O Senhor, Ele está te chamando, e hoje aqui vai ser uma manhã de capacitação. Vai ser uma manhã para você sair daqui mais alegre, fortalecido, entendendo o alvo que a gente está atingindo, que é o coração de crianças. Nós somos cooperadores com os pais para ministrar essa palavra verdadeira, para que quando essa criança estiver maior, ela vai decidir ser diferente. Eu não combinei com ele, mas eu sei que ele vai me perdoar. Davi, você se coloca de pé, por favor? Meu filho. Davi e Orra. Eu não sei quantos se lembram do Davi. Obrigada, Davi. Obrigada, meu filho. Sabe que eu te amo muito, né? Davi um dia chegou para o pastor Hélio, não foi, Alê? Foi para o pastor Hélio, né? Pastor Helinho, eu quero ajudar filmando no som, foi alguma coisa assim. E aí o pastor Hélio pegou, falou para ele era bem... Quantos anos, Alê? 7 para 8 anos. E aí o pastor Hélio pegou e falou: olha, procura a pastora Eloana, que ela vai te ajudar. E ele foi correndo lá em cima,
Queria marcar até gabinete. Olha, pastora, eu vim aqui porque eu conversei com o pastor Elinho e ele falou que você tem algo aqui para eu ajudar. Falei, meu filho, o que você quer fazer? O que você gostaria de nos ajudar? Ah, tia, eu posso ajudar na metamorfose. Não foi, Davi? Foi metamorfose, não foi? Aí eu falei, ok. Quantos anos você está hoje, Davi? 15 anos. E o Davi, até hoje, é o nosso voluntário na Cade Kids. Esse menino, ele é comprometido. É um menino que cuida de todos os detalhes. Ele hoje está lá na Gavião Peixoto, ele nos ajuda muito lá. Sabe? Porque a gente não pode lançar a criança fora, sabe? Tem que chamar a criança para nos ajudar. Tudo com ordem, com cuidado, para essa criança não deixar de ouvir a palavra. Mas que bom que nós estamos semeando no coração das nossas crianças. Ainda não começamos um trabalho com os bebês, né, no ventre, com as grávidas, mas nós iremos começar, porque o ministério infantil começa no ventre, em nome de Jesus. Então, o que você está fazendo não é em vão. Você precisa se lembrar, eu e você. Tem dia que me dá vontade de jogar tudo para o alto. Só dá vontade, graças a Deus. Vontade é coisa que dá e passa. E aí, eu entro no carro, eu choro, e meu marido fica assim, o que foi? Nada, amor, nada. Não posso falar nada agora. Aí choro bastante, aí depois eu me lembro, Senhor, obrigado porque o objetivo é maior. O propósito é maior. Eu não vou desistir. Eu começo a declarar. E daqui a pouco meu coração começa a se encher. E aí já vem ideias, já vem coisas. E eu falo, vambora! Quinta-feira às vezes não tem professor, mas está tudo bem. Isso é só um detalhe. Porque o nosso Pai está cuidando. Essa quinta-feira mesmo, eu cheguei aqui na igreja. Sexta. Cheguei aqui na igreja, comecei a fazer uma coisa ou outra. Mas algo me entristeceu. E aí eu vou falar com os outros? Não, vou falar com meu pai. Fui para o braço do pai, fui lá para cima, falei, Senhor, chorei muito, solucei. Daqui a pouco estava tudo bem. Por quê? A gente tem que falar com quem é o dono, quem é o chefe, né? E ele manda. Se o mestre mandou, eu vou fazer. Então, foi isso que aconteceu. Às vezes a gente chora assim. É luta, mas Deus já nos deu a vitória, Ele não vai dar. Deus, Ele tem os seus amados, os seus chamados aí, dentro dessa igreja aqui, dentro das nossas igrejas. E Deus vai despertar essas pessoas nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Eu vou passar um pouquinho, bem rápido, a visão da Cade Kids. Bem, a visão da Cade Kids, desde o começo, né, quando era ainda Igreja de Nova Vida, sempre foi essa, ser um ministério atraente, que ensina as verdades bíblicas de forma relevante, criativa, com objetivo, né, de preparar as crianças e os adolescentes para o combate da fé. Porque a gente precisa preparar as nossas crianças, ensinar as lições bíblicas, mas saber quem Deus é. Como aquele personagem bíblico se posicionou para ter vitória. Por que ele teve vitória? Se você não abrir Bíblia dentro da sala, nossas crianças não vão ser transformadas. Não vai ser um programa divertido que vai transformar a vida das nossas crianças. Isso desde o berçário até a academia teen. Você precisa abrir Bíblia. Se você não abre Bíblia, lamento informar que você não está sendo um professor excelente. Você precisa abrir Bíblia. Ou seja, declarar a palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus para a criança. A criança precisa disso. Eu e você também. A nossa visão, ser um espaço no qual os voluntários, inclusive eu, sejam modelo autêntico de cristão, que andam em amor e servem com alegria e excelência de acordo com os seus dons.
O dom que Deus derramou na minha vida talvez não seja o dom que Ele derramou na sua. O dom que Ele derramou na sua talvez não seja o que derramou na minha. Mas nós fazemos parte de um corpo, graças a Deus. Você tem talentos que eu não tenho. Eu não sei as coisas assim, sabe, organizadinhas, mas me coloca para carregar pedra, eu gosto. Me põe para lavar louça, eu gosto. Eu não sou organizada, mas tem outras que são. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo, amém? A nossa visão na Cadequides: auxiliar os pais na construção da vida espiritual das crianças. Fala comigo, auxiliar. Nós não somos responsáveis pelas crianças, pela vida espiritual das crianças. Nós somente auxiliamos. Numa hora e meia aqui dentro não é o tempo suficiente para poder uma criança receber as verdades bíblicas que vai transformar completamente a vida dela. Primeiro que o ministério começa em casa. Eu tenho meu ministério, meu chamado, mas o meu ministério começa dentro da minha casa, com meu filho, com meu marido. O teu ministério começa dentro da sua casa. Se você não levar os seus filhos, seus netos, ou melhor, quem mora com você, a Cristo, você acha que levando uma criança somente 1h30, a gente vai conseguir sozinhos? Até consegue por misericórdia de Deus, porque Ele quer salvar. Sabe? E aí você traz a palavra, o ensino, e o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o homem também é criança, menino e menina. Amém? Então o Senhor, ele faz isso, mas nós somos cooperadores. Ajudar as crianças a desenvolver um relacionamento verdadeiro e prático com Deus, preparando-os para fazer as melhores escolhas que resultarão em uma vida abundante, de abundantes frutos e progressos. Gente, essa é a verdade, sabe? A gente precisa ensinar as crianças, porque aonde eu não estou, a criança, ela vai ter que decidir. O meu filho vai ter que decidir, o teu filho vai ter que decidir, fazer a melhor escolha. E a melhor escolha está pautado na palavra, é fazer a vontade de Deus. Então, a gente precisa ensinar isso para as crianças. O objetivo da Cadequides: fazer da Cadequides um lugar maravilhoso, onde as crianças se sintam seguras e amadas. Pode ter todo tipo de brinquedo, pode ter, mas se nós não amarmos os nossos alunos, eles não vão se sentir seguros. E quantos são os nossos alunos que chegam para a gente e contam coisas que, meu Deus do céu, eles se abrem para a gente. Vocês são pastores de crianças, vocês estão pastoreando os cordeirinhos. Gente, pastorear, o ideal seria que nós não tivéssemos nem escala. Imagina, chega um pastor aqui, o pastor chega atrasado, além de chegar atrasado, pega no celular, bate papo, conta tudo o que aconteceu durante a semana e o bebê está lá no berço, na cadeirinha. E aí? Você precisa lembrar que você é um pastor de crianças e que a gente precisa pastoreá-los. E pastorear é saber o nome dela, é orar por ela, é se preparar antes, perguntar ao Espírito Santo, porque às vezes lá no planejamento está uma coisa, está lá, está a base. Mas o Espírito Santo manda você chegar e falar X. Uau! Atingiu o coração da criança. Você precisa ter isso no coração. Que nós, se nós não formos guiados pelo Espírito, nós não iremos conseguir atingir o coração da criança. A gente vai falar só palavras, só brincadeira. E nós não fomos chamados para isso. Amém? A estrutura da Cadequides. Nós temos a arca dos bebês,
né, que vai de 3, 4 meses até dar os passinhos firmes, né? A gente pede sempre para transferir quando a criança já está, transferir para as ovelhinhas, quando a criança já está dando aqueles passinhos firmes. E aí, isso vai até 1 ano, 2 meses, às vezes até 1 ano e meio. Depois, nós temos as ovelhinhas, que são crianças de 2 a 3 anos, não, de 1 a 2 anos, 2 anos e 11 meses, né? Depois nós temos metamorfose, 3 e 4 anos. Liga da Fé, 5 e 6 anos. A galera, essa turma eu amo, gente. Como eu amo dar aula na galera. Cadê o professor da galera aí, ó? Uhul! Gente, eu amo dar aula para a galera. Eles são agitados. É um desafio dar aula para essa turma, mas que delícia. Aleluia. Tem que correr para lá, correr para cá e abre Bíblia. E tem confusão ali, mas glória a Deus. Como eu gosto disso, gente. Meu Deus do céu. 9 e 10 anos. Depois vem a Zoe, outro desafio. Zoe, quem é professor da Zoe aqui? Uhul! Também amo, mas prefiro a galera. Cada um, né? Ou então os pequenininhos, né? Mas a galera, gente, é tudo de bom. E aí, a Cadequides, ela vai só até a Zoe, ok? Na minha gestão, debaixo do ministério, do meu ministério, vai até a Zoe. Depois vem a Academia Tim, que é de 13 a 17 anos, que a gestão eu passei para o pastor Carlinhos. Por quê? Havia uma ruptura muito grande quando eles tinham que vir já para a juventude, para o Wake. E aí nós passamos para ele, que aí nós temos esse link, né? Então, acaba tendo o Wake Team, acaba tendo outros eventos voltados para essa turma e a gente puxa a Zoe quando tem o Wake Team. Além disso, nós temos o apoio operacional. Como eu amo vocês, apoio operacional, Jesus Cristo, como é bom. Meu Deus, apoio operacional, cadê? Quem é do apoio? Uhul! Gente, é muito bom. Como é bom vocês nos auxiliando lá em cima. Oi? Salvam, é verdade. Meu Deus, é maravilhoso. Tem um pessoal do lanche, que aí eles acabam nos ajudando também. O pessoal do evento, que aí são as tias severinas, evento barra tia, barra apoio, né? Todo mundo ajuda em tudo. Mas a gente ainda vai ter, eu já coloquei ali, porque eu sei que nós teremos um grupo só para isso, em nome de Jesus. Né? Todos nós aqui, em todas as igrejas. E a equipe do louvor. Né? A equipe do louvor hoje não veio, porque são os adolescentes, alguns estão fazendo prova, mas a equipe do louvor também. Na verdade, todos nós somos cooperadores de casas espirituais. Isso que é importante, né? Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo, cada um tem um talento, cada um tem um dom, e glória a Deus, nós fazemos isso tudo para o reino de Deus. Amém? Agora, nós teremos um treinamento falando sobre EDI. O que será isso? Vamos ouvir as meninas falando sobre EDI? A Amélia, a Ingrid e a Carol. Amém? Vamos aplaudir as meninas? Amém. Não. Ainda não, já tirei o meu. Bom dia, pessoal. Então, EDI... deixa eu primeiro me apresentar, que eu não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Carolina, sou professora do berçário há quase 10 anos, coordenadora há quase 6. Vocês querem se apresentar logo? E mãe da Alícia, isso, tá na barriga. A única também, tá, gente? Nunca tive filho, 6 anos no berçário, 10 anos no berçário com vários filhos espirituais. Então, o que é EDI? EDI é o Espaço de Desenvolvimento Infantil. Vai na idade de 0 a 3 anos.
E aí, na nossa igreja, como a Elô falou, é contemplado pela Arca dos Bebês e a ovelhinha. Mas qual a importância de ensinar para essas crianças de 0 a 3 anos, né? Para mim, isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. A gente bate sobre essa tecla, porque nem todo mundo valoriza esse ensino. Mas eles estão numa idade que eles absorvem muito. Pela ciência, vamos começar pela ciência. A capacidade intelectual de um bebê depende de 70% da educação. Ou seja, dos estímulos recebidos nos primeiros anos de vida. E 30% apenas da herança genética. Ou seja, o potencial do desenvolvimento do cérebro infantil pode chegar a 60% na idade entre 0 a 3 anos. Então, é uma fase muito importante. Nessa idade, o ritmo de desenvolvimento humano concentra-se nessa idade, né, de 0 a 2 anos principalmente, sendo construídas as bases físicas, psicológicas e socioemocionais de um indivíduo. Então, a gente tem que pensar um pouco assim, gente, o que a gente está fazendo, né, nessa fase? A gente não pode desperdiçar. Porque, às vezes, a gente vê ali, ele não está entendendo. Ele está entendendo. Quantas vezes você bota o louvor da 3 palavrinhas e você vê a criança repetindo? Ele não sabe o que é amor. Eu não posso entrar na seara da Amélia. Mas ele não sabe o que é amor, mas ele sabe o que é carinho, quando você toca nele, quando você fala com ele. E mais para frente ele vai entendendo. Então, você está construindo a base para depois vir a construção da casa. Nenhuma casa fica firme sem alicerce. Então, segundo a Bíblia, deixa eu abrir aqui uma passagem rapidinha para vocês, Deuteronômio 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Eu estou lendo na NVI, tá, gente? Ensine-as com persistência a seus filhos, conversem sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas nas testas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, está aí a importância, segundo a Bíblia, né? Da gente estar o tempo inteiro falando para essas crianças. E aí eu peguei alguns exemplos, porque eles têm uma vida inteira para servirem a Jesus. Moisés, por exemplo, a base da vida longa de servir a Deus, Moisés, ele salvou o seu povo. Onde é que foi construída? Ele passou a juventude toda no palácio. A base foi construída no período que ele teve com a mãe dele. E na Bíblia de estudo, eu fui pesquisar, né? Diz que esse período foi no período da amamentação, ou seja, até mais ou menos 2 anos. E aí lá, quando ele estava no palácio, ele se incomodou com o que ele viu. Então, assim, a gente não pode perder. Jesus já conhecia com grande sabedoria as Escrituras com 12 anos de idade. Em Lucas diz que ele estava no templo e as pessoas se admiravam com tamanha a sabedoria e com as respostas e as perguntas que ele fazia, que ele tinha no templo. A ponto de, nessa mesma passagem, diz que os pais iam até aquela localidade, depois foram embora e quando viram ele não estava com eles. E foram procurar, ele estava dentro do templo com as pessoas. Então, assim, e tem N exemplos, Timóteo, tem muita coisa assim que a gente pode trazer. Timóteo foi orientado pela avó e pela mãe, tem tudo isso na Bíblia. Então, assim, é uma idade muito preciosa, que eles absorvem muita coisa. Eu tenho conexão na minha casa, e nós temos Conexão Kids, e aí eu vejo as crianças crescendo. A Bela chegou aqui na igreja com 5 meses. Eu vejo ela hoje com 3 anos, né, Ju? 4? 4 anos. Passou rápido. Aí, com 4 anos, e assim, eu vejo o quanto ela sabe. A Bela chega, coisas simples, assim, a gente está falando da palavra, mas coisas simples como a Bela saber o que ela pode mexer na minha casa, ela sabe. Mas ela aprendeu isso com 6 meses, quando ela chegou lá em casa, 7 meses, eu não lembro quando ela chegou na conexão. Então, assim, se ela aprende coisas simples, como o que ela pode pegar, o que ela não pode pegar, porque ela não aprende a palavra, gente. Então, assim, de tudo que eu poderia dizer aqui, o que eu quero colocar no coração de vocês é isso, a importância de ensinar para a cidade. A gente não pode perder e é muito precioso. Tá bom? Agora eu vou passar para a Amélia. Bom dia, meu nome é Amélia. Eu estou há mais ou menos 2 anos e alguma coisa no Ministério Infantil aqui da igreja, mas eu tenho uma experiência de trabalho já de quase 30 anos, eu acho.
trabalhando com criança, né? Trabalhei com criança grave na área de enfermagem, e depois eu vim trabalhar numa creche, que é da Marinha. Ali eu fiquei muito tempo. E eu pude observar, aprender, não sou da área de educação, né, mas para trabalhar com criança na igreja não precisa ser da área de educação. Isso é um parênteses que eu estou fazendo aqui. Também não precisa trabalhar na área de educação na igreja, não precisa ser mãe, porque eu também não sou mãe, né? Eu tenho 56 anos, sou casada, mas não tive filhos. Mas a minha vida inteira profissional foi trabalhando com criança. E eu amo essa idade. Para mim, essa fase, assim, é deslumbrante, é espetacular. Eu sempre observei a criança. Sempre fui fascinada por criança. Né? O fato de eu não ser mãe nunca me impediu de trabalhar com criança. Nem com gestante. Amo ver gestante, amo. Deus faz um trabalho tão precioso dentro da vida da gente, porque quando Ele tem uma obra a realizar na nossa vida, nada impede. Então, se você tem esse chamado, se você sente esse chamado dentro de você, para trabalhar com criança, não perca a oportunidade. Para mim, eu escrevi muita coisa, eu pedi, Senhor, me dá direção para eu falar aquilo que as pessoas precisam. Aquilo que eu preciso e que as pessoas precisam. Então, o que eu falar aqui, eu estou falando para mim e para vocês, porque é aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração. E eu chorei muito, porque eu não tenho hábito de falar em público. Mas já vira e mexe, nesses 30 e tantos anos na casa do Senhor, o Senhor faz isso comigo. Então, assim, a gente precisa se acostumar com isso. Mas, assim, eu amo ficar com os pequenininhos. Amo me debruçar em cima deles. Amo conversar com eles. É uma experiência fantástica, é algo assim. E eu fiz o curso agora, recentemente, da Cláudia Guimarães, pastora Cláudia Guimarães. E aí eu vi que eu não sabia nada. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu achava que eu sabia, mas não. A nível de desenvolvimento da criança, na pedagogia, eu aprendi muita coisa. Mas na vida espiritual, porque eu nunca vi em igrejas falar sobre isso. Desenvolvimento espiritual da criança. Todos os berçários que eu conheci, as crianças ficavam ali no berçário para papai e mamãe vir para o templo e ali trocar fraldinha, dar comidinha, né? Dar um ambiente gostoso, porque a criança precisa de um ambiente limpo, gostoso, aconchegante, com música suave, pessoas delicadas, pessoas que têm esse amor, porque a primeira dica para trabalhar com bebê, precisa amar. Para trabalhar com criança, precisa amar. E é um amor incondicional, não é um amor assim. Todo mundo ama criança. Se eu perguntar assim, quem ama criança? Todo mundo vai levantar a mão. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu amo criança, mas ela lá e eu cá. Não é verdade? Tem pessoas que não querem ter filhos, porque não tem paciência. Então, é bom até essa consciência, né? Porque colocar filho no mundo e depois não cuidar, não tratar aquilo que a pastora falou, que começa em casa. Nós somos auxiliadores. Aqui a gente está para auxiliar. Então, a primeira dica, assim, para trabalhar com bebê, é amar. Porque quando você ama de verdade, você vai buscar entendimento. Você vai buscar conhecimento. Você não vai simplesmente cuidar da criança ali. Se você ouve falar, não, a gente pode trabalhar espiritualmente, como eu aprendi aqui. Eu falei, gente, aí eu me ofereci para trabalhar, né? Quando eu terminei a Atos, aí o pastor Fragalho chegou e falou assim, quem tiver, vocês estão aqui estudando, então, porque vocês querem trabalhar na obra do Senhor, vocês amam a palavra. Então, se voluntarie para a Catequides. Foi a resposta de Deus para mim. Eu falei com a pastora, aí eu falei, pastora, eu tenho prática no cuidado com criança. Aí ela falou, então vamos trabalhar no berçário. Então, assim,
Quando eu comecei a trabalhar, aí começou um programa muito legal, com versículos bíblicos, assim, como a gente poderia trabalhar. Eu falei, gente, trabalhar com criança, falando versículo bíblico. Eu não estava entendendo muito bem, aquilo me angustiou, a princípio me angustiou. Mas eu amo trabalhar com criança. Aí eu procurei, falei, pastora, eu quero um curso. Eu estou acho que no 4º ou no 5º curso. 2 anos para cá, só fazendo curso, porque um curso chama outro curso, é um desejo no coração de servir bem. O cuidar do físico da criança, o emocional da criança, a gente tem que cuidar. É o básico ali, da necessidade da criança. A criança não vai no banheiro sozinha, a criança não fala, o bebezinho não fala. A segunda dica, a gente tem que ter discernimento para trabalhar com criança. Tem que discernir no trato. Porque quando você está nervoso e você pega a criança sente o tato. Você sabe, a pastora está falando aqui sobre a criança dentro do ventre. A criança dentro do ventre, segundo os estudos e o que a pastora ministrou para a gente no curso, a criança sente. Você toca na barriga, se você estiver nervoso, se você estiver tenso, ela sente. A minha chefe virou para mim e contou uma experiência, se foi de Deus para eu contar para vocês aqui. Ela falou, quando ela estava grávida, as 2 avós da sua filha, hoje ela tem 8 anos, essa criança. Quando ela estava no ventre, uma vovó chegava e falava e conversava com a netinha dentro do ventre, a criança mexia todinha. A outra vozinha, que ignorava, que não queria, que rejeitava, ela falou para mim, Amélia, eu sentia como se a minha filha fosse para trás das costas. Ela não movia nada. Ela entrava assim, porque ela sentia pela voz. E já tem estudos científicos, como a Carol falou, estudos científicos, a psicoembriologia. E essa pastora, ela vai fazer o curso de psicoembriologia, que é um curso muito específico, muito profundo, que fala sobre isso. Estudos que falam sobre o desenvolvimento da criança intrauterino. A capacidade de percepção, as conexões neurológicas, todas as sinapses já começa dentro do ventre. Você imagina o potencial dessa criança fora do ventre. Com a gente aqui, ó, ministrando. E não se ministra assim, não, gente. A gente tem que descer até ela. Sabe? Se encurvar a ela, falar nos olhos. Isso é amor. Chamar pelo nome. Ela olha para os... Quando meu sobrinho está com quase 5 meses. Ele foi apresentado a Deus, e interessante que o pastor apresentou ele assim, ó. E ele quietinho ali, de olho aberto. Aí depois ele passou o culto todo, né? Bebezinho, tem uns 3 meses, dorme muito, né? Então ele dormiu o culto todo, tranquilo, sereno. Aí a mamãe foi trocá-lo. Aí eu me debrucei em cima dele, ele olhou para mim assim, e eu falei, Bernardo, titia te ama tanto. Bernardo, mamãe te ama tanto. Papai também te ama muito. Aí ele trocando e trocando. Daqui a pouco ele me abriu um maior sorriso assim, ó. E você sabia que Deus te ama tanto? A mãe virou e falou assim, tia, ele sorriu para você. Eu falei, mas é claro. Ele identifica. O bebê gosta de conversar. Semana passada, tem uma criança de 7 meses lá. Eu continuo na creche, né? Eu me aposentei, me chamaram de volta. Estou 2 vezes na semana, às vezes 3, trabalhando lá. E eu na supervisão. Eu não trabalho direto com criança mais. Mas eu entro no berçário 1, eu entro no berçário 2, eu entro no maternal, né? E vou ali, para eles não me estranharem. Porque a gente recepciona a criança, entrega a criança. Então, a mamãezinha, tem uma mãe de gêmeos lá. A criança está bem atrasadinha ali no desenvolvimento. E aí ela chegou para mim e falou assim, quando eu entreguei a criança sorrindo, eu falando com ela, tudo, aí ela falou assim, tia, eu observei que minha filha gosta muito de você, 7 meses. Aí eu falei assim, porque ela sorri muito. Você sabia que a minha filha é muito seletiva? Ela não sorri para todo mundo. Mas não é que a criança é seletiva, não. É que a criança gosta de conversar. A criança tem necessidades. Ela precisa do aconchego, ela precisa estar perto.
É muito fácil chegar e falar que a criança é manhosa. Mas a criança se expressa no choro. A gente não se expressa no choro quando está triste, quando está com dor. A criança também, ela não verbaliza. Então, essa criança, como a Carol falou, é uma terra fértil. Vocês sabem daquela passagem bíblica do semeador que saía a semear? Então, ele semeou a semente e caiu pelo caminho, outra caiu nos pedregais, outra caiu nos espinhos, não é verdade? E aí Deus faz uma analogia nessa parábola, Jesus faz uma analogia com os prazeres da vida, que arranca aquela semente. A ave que vem pelo caminho não tem terra fértil, mas na terra fértil ela frutifica. Então é assim, de 0 a 3 anos, como a Carol aqui falou muito bem, isso já está provado cientificamente, 60% do desenvolvimento da criança é nessa fase. Olha, você vê, de 100%, tem 30% de comprometimento genético. 70% é por estímulo, porque a gente ensina a criança estimulando. Ela aprende sendo estimulada. Sendo estimulada em quê? Nos seus sentidos, nos 5 sentidos. Então, você estimula a criança na audição, você estimula a criança na visão, você estimula a criança no tato, você estimula a criança no olfato, na gustação, no paladar. Então, são essas as fases. É dessa forma que a gente estimula a criança de 0 a 3 anos. É dessa forma. Não existe outra forma para estimular a criança. É uma fase, segundo o Jean Piaget, é a fase sensório-motora, onde as sensações, que são os sentidos, e o movimento. A criança precisa de movimento, espaço para engatinhar, para rolar, ela se mexe, ela se movimenta. E é importante, dentro desse aspecto, entender que nós temos que nos preparar. Não adianta enrolar. Trabalhar com o bebê, você tem que estudar. Você tem que saber as fases de desenvolvimento. De um mês para o outro, há uma diferença grande. De 2, 3, 5 meses, 7 meses, 9 meses, 1 ano e 2 meses, há diferença, porque a potencialidade de desenvolvimento dela é muito grande. É muito grande. Então, não adianta a gente falar de desenvolver aqui uma prática de como dar uma aula para bebê, se eu não sei a base. Entende? Então, aqui, como a gente fala muito rápido, eu estou falando muito, porque eu amo falar sobre isso, eu amo ensinar sobre isso, aquilo que Deus me dá, eu gosto de ensinar, sempre gostei de ensinar. Então, a gente tem que aprender a ter discernimento. A criança, normalmente, a gente ensina individualmente. Porque na igreja, tem crianças de 3, de 1, de 7, aparecem crianças de idades diversificadas. Então, você não fala com uma criança de 1 mês da mesma forma que você fala com uma criança de 5 meses. O estímulo é diferente. O material é diferente. O brinquedo, a técnica que você vai aplicar é diferente. Então, você tem que saber as fases de desenvolvimento. Quem é apaixonado por criança vai amar saber as fases de desenvolvimento. Para você aplicar. Eu coloquei nos grupos, eu estou sempre colocando algumas novidades nos grupos. Eu sei que é muita coisa. Eu também recebo muita coisa. Então, como eu faço? Eu coloco lá a estrelinha para, quando eu for limpar, vai ficar lá registrado, eu vou saber o que vocês me mandaram e depois eu paro para assistir. Eu mandei as fases do desenvolvimento das crianças. Eu não sei quem viu. Mas eu mandei, é uma excelente aula para a gente poder... o vídeo é curto, não é muito grande, mas lá tem as fases do desenvolvimento e dá para a gente entender melhor sobre isso, ok? Vou estar enviando de novo segunda-feira, tá bom? Se eu não enviar, me cobrem, por favor. O quarto tópico que eu vou falar rapidamente, porque já está avançando, é sobre o currículo. A nossa igreja, o ministério da nossa igreja, a liderança da nossa igreja é muito abençoado. Pastor Hélio, pastora Deise, pastora Elô, são pessoas especiais. A nossa igreja tem o currículo. Tem apostilas para todos os meses. Cada apostila tem aula para todas as semanas.
Então, nós temos material para a gente ler. Mesmo sem experiência de cursos ou da área de educação, a gente recebe esse material é rico. E esse material dá link para outras coisas dentro do computador. Você consegue, aí, sabe o que acontece, irmãos? Amplia o entendimento. Deus não dá nada de uma vez assim, toma, dom, tchum. Não. Ele te dá o dom, mas você, com o seu esforço, com o desejo no coração, você vai buscar e ele vai acrescentar dia após dia, dia após dia. E você não fica cansado, você não fica esgotado, porque quando você ama, você não se esgota. Ah, não, eu vou largar esse ministério. Você se entristece, você fica assim questionando muita coisa, mas quando você está comprometido com o ministério, você não desiste do ministério. Você perpetua ali naquele ministério. Então, isso é importante a gente colocar no nosso coração, que nada é fácil. No reino de Deus, a gente combate com hostes espirituais da maldade, que tenta nos entristecer, que tenta... Ontem eu praticamente não dormi. Se a pastora falasse, então, confirmando aqui para a pastora, eu acho que eu ia chegar aqui um zumbi. Porque se eu dormir 3 horas, foi muito. E eu chorei e falei, Senhor, eu quero falar, porque é tanta coisa, porque o que angustia, eu estou falando, né? Vocês estão vendo que eu estou um pouco nervosa, mas assim, o que angustia é que é tanta coisa, que quando você estuda, aí você vê que você não sabe nada. Você está no raso ali, no raso. O que você faz para o teu bebê ainda é pouco, entendeu? Isso assim, selecionar o que falar, assim, é dificultoso. Então, currículo, né? Tem aqui, dentro do currículo, tem versículo bíblico, tem como ensinar, tem as palavras-chave, tem oração, tem cânticos, selecionam cânticos em referência à aula. É muito interessante, gente. Então, quinto, a música. Música é muito legal. Tem um curso aí que eu vou fazer. Musicalização. Não sei nem o que é isso, gente. Estou sendo sincera. Não cheguei nesse nível ainda, mas vou chegar. Eu preciso desse negócio aí, porque eu gosto de cantar. Não tenho voz boa para cantar. Assim, mas eu gosto de cantar. Gosto de cantar. Isso. Então, assim, a gente precisa cantar. Ah, mas eu não tenho voz boa. O bebê, ele não faz acepção de pessoas. Você pode cantar à vontade, desafinado. Ele é um coração maravilhoso. Maravilhoso. Você pode cantar do teu jeito. Se tem vergonha, porque às vezes a pessoa tem vergonha. Aí o que você faz? Aqui tem a televisãozinha, bota o DVD lá, baixinho, bota junto, canta junto. Vai treinando. Aí já fiquei um tempão, já fiz só na igreja, mas assim, muito tempo atrás. Aí sabe o que acontece com a nossa voz? A gente começa a ficar meio que desafinado, não consegue alcançar tom, não é verdade? Aí eu falei, Senhor, eu estou trabalhando com criança, eu preciso cantar o seu favor, melhora a minha voz, né? Não é porque o bebê não entende assim, não faz acepção de pessoas, que eu não vou melhorar. Você acredita, o grande alto, Fernandinha... Amo você, Fernandinha. Amo. Eu falei, Fernandinha, você sabe cantar essa música? Ela falou, sei. Então me ajuda porque eu também não sei muito bem. Eu não estava alcançando como é que é aquela partezinha? Largo, grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Aí tem a outra parte. Largo, o amor de Jesus é grande, largo. Aí eu não estava alcançando isso, gente. Eu falei, Senhor, eu também não tenho voz de cantora, mas eu preciso melhorar isso. Sabe que eu consegui alcançar. Eu falei, Jesus, Tu é tão bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Então Ele vai moldando até a nossa voz. Toda a capacitação Ele nos dá. Toda. Irmãos, ame trabalhar. Vocês amam trabalhar com crianças, senão vocês não estariam aqui. Entendeu? Mas se vocês não vão trabalhar com 0 a 3 anos, ore. Ore pela liderança, ore pelos professores, entendeu? É uma seara fértil, né? Fértil, porque essa criança tem um coração que é terra para jogar semente, que não tem espinho, não tem pedregulho, não tem nada. É uma bênção. Essa terra
bem trabalhada, vai frutificar 100 por 1. Amém, irmãos? Vou passar para a nossa querida Érica. Ingrid. A paz do Senhor. Isso é porque ela não gosta de falar. Eu vou passar para vocês o material que eu fiz baseado no que a Amélia falou, no programa que a gente recebe. Esse aqui também. Quer dividir aqui já também? Pode. Tá bom, esse aqui não. Aqui, cuidado para a chave não cair. Ai, gente, isso daqui foi, eu lembro até hoje. Eu quero falar algo sobre esse trabalhinho aqui. De manhã, no primeiro culto da manhã, a Ingrid me ligou e falou: pastora, você está vindo para cá? Falei: não, por quê, Ingrid? Pastora, nós temos uma criança aqui que está chorando. Nós colocamos um louvor e ele está gritando: eu odeio Jesus! Eu odeio Jesus! Ia fazer 3 aninhos essa criança. Ingrid dá aula nas ovelhinhas. E essa criança gritando, eu falei: ué, ô Ingrid, e o que você quer que eu faça? Aí ela falou: pastora, vem orar pela essa criança. Eu falei: ué, o que você está fazendo aí, Ingrid? Mete a mão na cabeça dessa criança e expulsa esse demônio aí que está perturbando essa criança. Gente, criança manifesta, tá? Infelizmente, criança fica possessa também. E aí, infelizmente, por causa de brecha que muitos pais dão, gente, isso é sério. Nós precisamos, a Amélia falou sobre discernimento. E essa criança, ela ali gritando: odeio Jesus, e chutando a parede assim. Eu falei: ô Ingrid, vai com cuidado, põe a mão na cabeça dessa criança, repreende esse mal, e essa criança vai ficar bem, em nome de Jesus. Ingrid impôs as mãos sobre a cabeça dessa criança, botou ela no colo, impôs as mãos sobre a Raquel também estava junto, e botou a mão na cabeça dessa criança, repreendeu. Essa criança sentou, lanchou, parou de chorar na mesma hora. E aí, no culto, foi na meta que foi feito esse trabalho, mas essa criança estava nas ovelhinhas. Segura aqui. A Ingrid tinha feito esse trabalhinho para a meta. E aí, a mãe veio conversar comigo quando eu cheguei e explicou tudo. Aquela criança, a mãe falou que ela estava acordando de madrugada, ela gritava, ela se jogava no chão. A mãe já tinha sido denunciada pro conselho tutelar. Uma vizinha chegou a chamar o conselho tutelar na casa dessa irmã. 8 horas da noite me bate o conselheiro tutelar, junto com polícia, porque essa vizinha chamou, e essa vizinha junta. E ela falou: olha, eu estou denunciando por maus tratos, seu filho está sendo maltratado. E aí, quando o conselho tutelar chegou, a mãe falou: olha, vocês podem ir lá no quarto do meu filho, ele agora está dormindo, porque ele chorou tanto que ele se cansou e ele foi dormir. E essa mãe em lágrimas falou: pastora, me ajuda, eu não sei o que fazer mais. E enquanto ela estava conversando comigo, a Ingrid e as meninas estavam com essa criança já completamente diferente. Foi repreendido. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: ora você e seu esposo. Primeiro, como vocês estão? Segundo, ora os dois juntos e peça a Deus para mostrar o que está em oculto, para que venha a ser revelado. E nós oramos, e quando eu cheguei perto dessa criança, essa criança estava com esse brindezinho que a Meta fez.
E na hora o Espírito Santo falou: Eloana, ele precisa abrir o coração para Jesus. E aí eu ministrei para ele o plano da salvação e perguntei para ele se ele queria abrir o coração dele para o Senhor Jesus. E ele fez a oração, e na hora que ele fez a oração, ele falou: estou abrindo o meu coração para o Senhor Jesus. E ele fez assim. E quando ele fez assim, nós oramos, e essa criança, daquele dia em diante, nunca mais acordou, ficou chorando, nunca mais. Essa criança está completamente diferente. E a mãe depois veio me falar que ela e o esposo dela oraram e Deus mostrou algumas coisas na casa dela que ela tinha, que ela precisava jogar fora. Gente, isso é sério. A nossa casa é um lugar que o Senhor habita. A gente precisa ter discernimento, sim, do que entra na nossa casa. Nós somos portas para a nossa casa, amém? Amém. Então, às vezes, algumas amigas, amigos falam: Ingrid, Deus te abençoe, você tem esses dons. Todos nós temos esses dons. Eu quero dizer para vocês aqui hoje que eu peço a Deus que libere uma unção especial sobre todos vocês. Todos vocês podem fazer artesanato, podem pesquisar de acordo com o plano que nós recebemos aqui da igreja e podem desenvolver esses trabalhos também. O dom é para todos, não tem quantidade de dons específicos. Se você pedir, e foi a palavra que eu abri hoje, de manhã. Marcos 11, 22. Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer ao monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas creem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. E eu creio aqui que estão surgindo tios e tias de ministério infantil, que também lidam com adolescentes, crianças, que todo esse material que eu passei para vocês, vocês são capazes de fazer muito mais. Tá? No profundo, em cada aula, no que cada aula sugestionar para vocês. Tá? Eu trouxe aqui rapidinho, como a Amélia tinha falado aqui da palavra, tá? Da semente, estava no meu bolso, para ver como Jesus testifica. Estava aqui no meu bolso. Tá? E isso aqui a gente usa nas ovelhinhas para eles sentirem a textura. E eles entendem. Então, é tudo assim muito lúdico e simples para eles entenderem. Tá? É a mesma palavra aqui que a Amélia trouxe, Jesus testificando. Tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Liberar essa medida de bênção do Senhor e dizer que aqui não tem nada demais, todos vocês podem fazer. Quem tiver dúvida pode vir falar comigo. Também a gente também pesquisa na internet. A gente pede para o Senhor, Senhor, por favor, venha até mim e me dá inspiração para me fazer essa aula. É possível, vocês podem fazer, tá bom? E é essa palavra de hoje. E a gente tem falado muito de ED, mas eu também coloquei uma Bíblia porque é Espaço de Educação Infantil Cristão. Tá? Aqui a gente não é babá. A gente é ministra das palavras, ministras e ministros da palavra de Deus. Tá? Então, recebam aí meu amor, meu carinho e querendo fazer parte aqui de trabalhos, manuais, querendo conversar, compartilhar, estamos juntos, tá bom? Isso aí eu fiz para vocês. É um marcador de Bíblia ou de livro, tá? Recebam aí o meu carinho. Ju,